Olá, eu sou o Fausto Oliveira, estou gravando aqui mais uma participação para o portal Disparada no YouTube. Como defensor da economia pública nacional, eu gostaria de fazer uma chamada de atenção a respeito do assunto do sistema de partilha da exploração de petróleo no Brasil. Como todo mundo sabe, aconteceu aí um fato muito, muito positivo, que foi o fiasco, né, do leilão do pré-sal, né, acontecido essa semana. Estou gravando no dia 8 de novembro. O leilão do pré-sal previa, e vou dizer mais adiante porque eu sei que realmente previa, né, uma participação muito grande de multinacionais do setor de petróleo, né, vindo ao Brasil. Eu estive participando ao longo desse ano de alguns eventos públicos, né, porém setoriais, em que pessoas do governo expunham, do governo do Jair Bolsonaro, expunham os projetos com os quais eles tentam trazer investimentos internacionais ao Brasil. Basicamente é uma lista de entregas das mais variadas coisas, a maior parte delas projetos de infraestrutura. Então são concessões, muitas concessões de rodovias, ferrovias, etc. Agora, o modelo do pré-sal, quer dizer, o leilão do pré-sal sempre foi anunciado, né, nesses fóruns como sendo de uma expectativa positivíssima. Não se falava a respeito da possibilidade de fracasso por causa do modelo de partilha. Só que agora o fracasso veio, que aconteceu. A Petrobras abocanhou os melhores poços, né, os melhores lotes das áreas de pré-sal, né, dentro do modelo que já existia. E se antes esse modelo não era criticado pelo próprio governo, nem colocado como impeditivo para que o leilão fosse fazer, ele não pode ser usado agora como desculpa, como justificativa para o fracasso do próprio leilão. O que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que para quem defende que o petróleo do pré-sal, as outras reservas de petróleo brasileiro, a estrutura da Petrobras, a estrutura de distribuição, a estrutura de produção de derivados da petroquímica e todos os outros as outras atividades meio da Petrobras devem ser, a partir de agora, protegidas, tendo em vista o modelo de partilha, porque o modelo de partilha, né, se provou um instrumento muito interessante para a defesa do patrimônio energético nacional no que diz respeito à exploração de petróleo. Então, basicamente, desde que ficou claro, né, e foi uma grande surpresa para todos eles, né, que a Petrobras saiu vencedora no leilão do pré-sal, que as multinacionais não vieram, né, eles tinham que achar rapidamente algum tipo de desculpa para explicar para a opinião pública e para a mídia econômica por que que as multinacionais não vieram como eles haviam prometido, e colocaram a culpa no regime de partilha, que é basicamente o seguinte: uma regra segundo a qual a Petrobras tem um direito de preferência sobre a exploração que vai a leilão, né, de lotes em lotes, né, e, né, naqueles lugares onde ela não entra como vencedora, ela ainda assim tem direito a participar em uma certa porcentagem daquela exploração. Isso é fundamental, já que não existe mais um monopólio estatal, é fundamental para garantir um equilíbrio, né, de benefícios entre o explorador privado, que é todo ele naturalmente internacional, e o explorador nacional, que é a Petrobras, né? E provou-se agora um instrumento de defesa da própria potencialidade futura daqueles poços na mão do Brasil. Porque, veja, o setor de petróleo não é um setor conhecido por honestidade, por ética e transparência. Ao contrário, né, um dos setores econômicos mais corruptos, envolvido em todo tipo de guerra, em todo tipo de derrubada de governo, né? Ao longo da sua história aí, o século XX é todo manchado, né, de histórias horrorosas por causa do setor de petróleo. Já foi falado muitas vezes por pessoas que participam aí do setor de petróleo no Brasil e que não são entreguistas, não aceitam esse absurdo de deixar que o nosso recurso vai enriquecer o alheio antes de enriquecer o próprio nacional. Já foi falado por muitas pessoas desse nosso time que a exploração compartilhada tem também a função de fazer com que o explorador multinacional, né, não leve na mão grande petróleo para fora das águas nacionais.
porque existe uma suspeita, e aí o histórico da indústria petroleira indica que essa suspeita pode plenamente ser verdade, né? Então existe uma suspeita de que, por exemplo, uma Total francesa, uma Exxon, uma BP da Inglaterra, pudesse vir aqui adquirir a concessão, né, que é o contrário da partilha, o modelo de concessão de um poço de petróleo e explorá-lo e dizer, declarar ao Brasil que conseguiu, sei lá, 700 mil barris num dia, ou 700 mil barris e declarar apenas 200. Ou seja, criar, né, diferenças entre aquilo que se explora e aquilo que se declara. E a declaração de petróleo retirado é a base para o cálculo do pagamento do royalty, que é o pagamento que não é o mesmo valor do petróleo em si, mas que ainda assim é a compensação que o modelo estabelece, e ainda assim, além de conceder, isso é o modelo que eles querem colocar. E é isso que o modelo de partilha está impedindo. Então, para ser claro, o modelo de partilha está impedindo que simplesmente se deixe, né, poços inteiros das reservas nacionais na mão de empresas que, além de pagarem muito menos, porque o royalty é muito menos, né, do valor do petróleo em si, né, porque elas vão vender o petróleo será delas. O valor do petróleo é delas, né, no caso de uma concessão, né? E o royalty é a indenização por retirar das águas nacionais o petróleo. Porém, além disso, o modelo de partilha está impedindo que essa exploração autônoma de multinacionais dentro das águas nacionais brasileiras do petróleo submarino seja feita na mão grande, em que esses caras, é uma suspeita, porém é uma suspeita muito embasada em fatos históricos, né, declarem menos do que aquilo que explorariam. Ou seja, é necessário também que no futuro, quando haja novos leilões de petróleo, que se mantenha o regime de partilha, inclusive como forma de policiar o uso das águas submarinas, dos poços do pré-sal brasileiro, para que eles simplesmente não subdeclarem e nos paguem ainda menos royalties e levem na mão grande o petróleo brasileiro. Então, assim, a partir desse momento, essa semana nos ensinou que, primeiro, é possível resistir a esse avanço louco do capital internacional nas fontes energéticas brasileiras. Né? Não é impossível, muito difícil mas não é impossível. E descobrimos um ótimo instrumento para isso. O modelo de partilha, então, deve passar a ser pauta, defendido por todos os movimentos, partidos, lideranças, né, sindicatos, que estejam interessados em fazer a defesa da Petrobras e do petróleo brasileiro, né, como instrumento de desenvolvimento nacional. Para não falar ainda do óbvio, né, da importância do recurso natural, o petróleo, para o desenvolvimento da economia nacional como um todo. Né? Se não estivéssemos num ambiente de boicote severo, se não estivéssemos num ambiente de roubo, de assalto como esse em que estamos, né, de entrega de mão beijada, que é o lado negativo do assalto, quer dizer, poderíamos estar aqui discutindo toda a possibilidade que uma grande reserva petrolífera tem, entendeu, para ajudar a industrializar o país, ajudar a nos colocar na ponta dos setores como a petroquímica, a formação de resinas, né, na indústria plástica, né, nos materiais de alta resistência, nos polímeros e um monte de outras coisas, entendeu, que agregaria muito valor e faria com que a economia brasileira pudesse aí deslanchar bonito. Né? Afora, claro, o próprio dinheiro advindo da exploração petrolífera, né, para transformação disso em combustível, né, que tanto no mercado externo de exportação quanto no mercado interno é gerador de uma enorme riqueza. Riqueza essa que é divisa em estado líquido. O que eu quero dizer com isso? Dinheiro disponível para se utilizar em políticas públicas de desenvolvimento social as mais variadas. Porém, todo esse debate está interditado. E está interditado pelo simples fato de que temos que discutir formas de contenção, né? Porque se por um lado temos um vazamento físico de petróleo aí que o governo não dá a mínima, deixa acontecer, por outro lado temos um vazamento econômico do petróleo, né? E esse vazamento econômico consegue ser ainda mais danoso para o futuro do país do que o vazamento físico, que já é uma tragédia. Então, assim, o modelo de partilha se comprovou um instrumento importante porque desestimulou, né, e agora vai ser usado como desculpa por eles e eles vão tentar mudar.
né? Vão tentar acabar com o modelo de partilha para partir para o modelo de concessão pura e simples dos poços das águas nacionais, né, para as multinacionais petrolíferas explorarem e levarem embora, pagando apenas royalties que possivelmente serão, né, subvalorizados, subprecificados. Então fica aí mais uma contribuição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita atenção, então, à questão do modelo de partilha. Vamos defender o modelo de partilha, porque sem ele vai ser muito mais fácil desnacionalizar a nossa riqueza. Então, todos pelo modelo de partilha e para que no futuro a gente possa, mantendo alguns dos nossos poços, né, em produção nacional, através da Petrobras, que nós possamos no futuro aí discutir os passos adiante de um uso realmente produtivo, realmente justo para a sociedade brasileira, do grande patrimônio que é o petróleo que está escondido na parte pré-sal do mar brasileiro. Muito obrigado aí por ouvir esse vídeo até o final.